Fala pessoal do Vivendo no Litoral Sul SP, estamos começando aí mais uma live podcast aqui com um novo formato. Hoje a gente está iniciando aí um novo formato nas nossas lives, hoje ao vivo pelo Instagram e também pelo TikTok. Ao vivo pelo Instagram e também pelo TikTok. Estamos começando nossa live aqui e a gente vai falar sobre um assunto muito legal, um assunto aí que assombra a gente, né, que trabalha com essa parte aí de comunicação, e a gente vai estar falando aí sobre o medo de falar em público, né? E a gente está aguardando aí o nosso convidado para participar aí da nossa live, ok? Vamos aguardar aí o professor Daniel Bisotto entrar aí com a gente. Só estamos aguardando ele. E enquanto isso a gente vai falando para vocês, curta, compartilhe e se inscreva. Ele está aqui, já está aparecendo aí o professor Daniel Bisotto. Muito obrigado aí pela sua participação, você que está aí com a gente. Curta, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal. Muito obrigado por você se inscrever, você estar aí com a gente no Instagram. Muito obrigado a todos pelo carinho aí, e a gente vai chamar aí o nosso convidado, o professor Daniel Bisotto. Obrigado aí a todos vocês que estão assistindo a gente aí, muito obrigado. Olha aí, já estamos aí em contato com o professor Daniel Bisotto. Boa noite, professor. Boa noite. E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui na nossa live podcast. Gostaria de agradecer ao senhor por participar aí com a gente, né? Você. E tratar de um assunto bem bacana aí que a gente, às vezes, tem muito receio aí, a gente que trabalha com as redes sociais, né? Eu gostaria de saber aí um pouquinho da sua história, sua formação, né? O que você é especialista. Eu sou professor de oratória, já tem 31 anos. Eu sou professor mesmo. Eu sou sociólogo, proficiências sociais, sou filósofo, historiador, geógrafo, trabalho na área da educação há 31 anos. Comecei com a oratória em São Paulo em 1994, em agosto de 1994, e dali para frente fui fazendo cada vez mais capacitações e desenvolvimento. Hoje eu tenho o mestrado em comunicação e oratória, tenho livros escritos já, hoje especialmente esse aqui, Oratória Fácil Fácil, 10 dicas. É o livro que está saindo agora, de nossa divulgação, nosso desenvolvimento. Temos treinamentos e formações também, já ministradas em diversos lugares. Eu já dei aula no Mackenzie, FMU, já trabalhei em Petrobras, Walmart, Transbank. Então é um currículo extenso, longo, cansativo até de se falar, quando a gente trata de oratória e de comunicação, né? Porque ele é intenso nas suas diversidades. Trabalho atualmente para o Estado de São Paulo, sou professor do Estado de São Paulo, concursado, efetivo no cargo, da função, começando um novo trabalho numa escola em Santo André, chamado Juarez Távora. Marechal Juarez Távora, fica em Santo André, na Rua das Figueiras. Trabalhei durante muito tempo no Benedito Calixto, centro de Itanhaém, por 10 anos. Trabalhei depois na escola Araci da Silva Freitas, em Mongaguá, durante 2 anos.
E agora, por causa de um tratamento no meu joelho, eu preciso estar mais próximo de São Paulo, do Hospital do Servidor, para que esse tratamento seja feito com toda a intensidade necessária dele. Esse é meu breve currículo e mais a situação também de eu estar em São Paulo. E sobre oratória e comunicação, muitas pessoas dizem assim, a oratória é um bicho de 7 cabeças. Essas pessoas estão certas. Oratória é um bicho de 7 cabeças. Mas como todos os bichos de 7 cabeças da mitologia grega, da mitologia germânica, da mitologia global, né? Existem as cabeças certas que você precisa matar. E quando você aprende a matar cada cabeça certa, esse bicho perde a força e você ganha domínio sobre ele. Basicamente é um resumo aí do nosso trabalho e daquilo que a gente pensa sobre comunicação e oratória. Legal. E como é que surge aí o medo de falar em público? Você acha que é uma coisa do próprio ser humano? É uma vergonha? É um trauma? O que você acha? É assim, ó. Todos nós, quando somos pequenos, somos educados a não falar em público. Então, o que acontece? Os nossos pais, quando nós temos ali 2 anos, 3 anos, que a gente está falando demais mesmo, é a idade da fala, é a idade do desenvolvimento da comunicação, né? Então, o que é que acontece? Esses pais chegam para os filhos e dizem assim, conversa de adulto você não fala. É, Tem gente grande falando, criança não fala, vai brincar com as outras crianças. Com isso, vai incutindo na cabeça do indivíduo, ainda criança, o conceito que falar para pessoas grandes é errado. Então, começa ali o primeiro embrião do medo. Depois disso, quando o indivíduo tem lá a sua quarta, terceira, quinta série, esse indivíduo é convidado pelo professor para fazer a apresentação na frente. Só que os outros alunos, quando acontece um erro, eles tiram sarro do aluno que errou. E aí vai produzir nessa pessoa que errou a insegurança da comunicação. Por isso, então, que essas pessoas vão desenvolver o medo de falar em público. Porque o medo de falar em público não é o ato de comunicar-se, de passar a informação. É de passar uma informação e depois as pessoas vão tirar sarro de mim, ou vão desvalorizar o meu trabalho, ou vão desvalorizar aquilo que eu falei. E ainda tem o peso da nota. O peso da nota vai criar no ouvinte, no aluno ouvinte, olha, você vai falar e você está sendo avaliado por isso que você falou. Você fala, mas será avaliado. Nessa avaliação, vai produzir para ele também a sensação de incapacidade. Então, isso vai produzir o maior medo. Eu vou ser avaliado e a minha avaliação não vai ser valorizada pelas pessoas. entendi. E o famoso branco, quando dá um branco na pessoa, a pessoa está falando em público, mas dá aquele branco, o que leva a isso? Então, vamos lá, vamos entender esse processo. Tudo funciona assim. O branco nada mais é do que a ação de proteção do nosso subconsciente. Então, vamos entender e analisar o nosso subconsciente, que isso é importante. Todas as vezes que nós temos uma comunicação para fazer em público, nós, naquele exato momento, passamos a ser avaliados. Por causa disso, a gente respira errado. Respirei errado, automaticamente falta oxigênio no cérebro. O nosso cérebro ele trabalha no seu subconsciente para proteção nossa. A maior dificuldade que o indivíduo tem é acessar o subconsciente no estado consciente. É quase impossível. Você vai precisar fazer um processo de meditação em um determinado momento, prestar atenção nas nuances que tem. Então é dificílimo de se fazer. Só que quando nós falamos em público, a respiração ela é fundamental. E aí a pessoa começa a respirar errado. Por respirar errado, falta oxigênio. O nosso corpo, quando está
Com o oxigênio, ele precisa desse oxigênio para algumas coisas. Tocar o coração, tocar o fígado, o baço, a bexiga, o intestino grosso, o intestino delgado. Ele precisa até para a circulação do sangue. Sempre assim, o que é que vai acontecer? Graças ao nervosismo e à má respiração, o indivíduo que vai falar em público trava. Mas como é que ele trava? Faltou oxigênio, o nosso subconsciente, que cuida disso, vai falar para a gente assim: o que é mais importante? Manter o cidadão vivo ou, ao invés de manter o cidadão vivo, dar a informação que ele precisa? E a regra, eu vou mantê-lo vivo. Por causa disso, ele vai descartar o que não é importante. E o que não é importante? A primeira informação que esse indivíduo precisa passar. Por quê? Se lembrar de uma informação é menos importante que o teu rim, do que o teu fígado trabalhar direito, do que o teu batimento cardíaco funcionar ritmado, do que as vertentes que você tem de digestão dentro de você ocorram naturalmente. Você também vai lembrar o seguinte: tem algumas vezes que a gente, pelo simples fato de comer, a nossa memória trabalha mal. Mas é porque a nossa memória é ruim? Não, é porque falta naquele momento a quantidade de sangue oxigenado suficiente para o cérebro trabalhar. Então, o que ela faz? Ela descarta informações. Por isso que, normalmente, em dias de grandes provas, nós falamos para as pessoas: olha, vai fazer uma prova importante, se alimenta pouco, come uma comida leve, para que você possa estar mais disposto. O que é essa disposição? Ter a quantidade correta de oxigênio no sangue e, com isso, no cérebro. Então, ao branco, o que eu faço? Expiro profundamente. Vou começar minha apresentação. Nessa hora eu paro e faço isso aqui, ó. Respirei, eu dei oxigênio. Começou a aumentar o meu suor. Comecei a ficar nervoso, eu paro e respiro de novo. Automaticamente aí vem a calma que só a boa respiração produz. É mais ou menos aquele negócio de quando você está discutindo com alguém, brigando com alguém, você para, dá aquela respirada, é mais ou menos a mesma coisa, né? É exatamente a mesma coisa. E por que é a mesma coisa? Quando a gente parte para discutir com alguém, nós respiramos errado. Sim. Nós diminuímos a quantidade de oxigênio através dos nossos pulmões. E aí, por respirar mal, nós perdemos o controle. E é a mesma coisa, só que uma delas para violência, para discussão, e a outra delas para lembrar uma informação e para diagnóstico de uma fala que eu preciso fazer. Então, porque isso acaba atrapalhando estudos, trabalho, né, vida social. A gente, antigamente, hoje ainda existem, né, entrevista de emprego, né? Eu vi você falando na internet que você fez um curso em dezembro passado a Sim. respeito de fazer uma entrevista de emprego, né, para começar o ano de 2026. Eu gostaria que você falasse mais dessa área aí. Então vamos entender um pouquinho mais aí sobre essa questão da entrevista de emprego e a respiração. A oratória, nós achamos que ela é só para falar em grandes públicos. Isso é uma grande bobagem. A oratória é feita para você se comunicar o tempo todo. Você já passou por isso? Conversando com a sua esposa, com a sua namorada, com a sua amiga, com o seu amigo, para escolher uma pizza, você é necessário usar uma boa oratória e uma boa comunicação. E nesse processo de comunicação e oratória, o que acontece? Se você não conseguir transmitir a informação de uma forma tranquila e pausada, a pessoa do outro lado, ela não vai compreender a importância daquilo que você precisa passar. Por causa disso, então, nós travamos. E aí, nós não conseguimos aquilo que a gente precisa. O capítulo 4 do livro, ele vai tratar sobre a respiração no processo de fala. E
isso é muito interessante porque a gagueira nada mais é do que uma má respiração da pessoa que vai falar em público. E em entrevistas de emprego é comum as pessoas produzirem gagueira. E por que elas produzem gagueira? Porque elas respiram mal por estar nervosos e ansiosos por uma situação, e por causa dessa ansiedade, elas vão criar isso. O capítulo 4 do livro ele vai tratar sobre respiração. Por que ele trata sobre respiração? Exatamente porque a respiração ela é fundamental para todos os processos da vida. Sem a respiração adequada, todo o indivíduo ele se perde dentro do processo. Ele se perde no processo da boa comunicação e do bom desenvolvimento. Entendi. E a pessoa, quando tem esse tipo de problema, além de respirar, tem casos mais graves, né? A pessoa Sim. tem que procurar uma terapia. Sim, um fonoaudiólogo para tratar do conceito da boa fala. Nós precisamos lembrar que o processo de comunicação ele se dá através de palavras, mas nós não precisamos de palavras para nos comunicar. Em matéria de interpretação e fala, nós só precisamos de 30% da nossa fala para boa comunicação. Quando a pessoa nos olha e percebe quem nós somos, neste momento específico, a nossa comunicação ela se dá primeiro por expressão facial, depois por expressão corporal e gesticulação, e depois a fala. A fala, então, ela é um complemento, ela é 30% dessa comunicação. A expressão facial, ela leva a 40% desse processo. Você já passou por isso. Você vai conversar com uma pessoa e a pessoa te diz, mas isso é certo? Você olha para a pessoa e diz assim, eu acho que é. A minha fisionomia diz, eu acho que é. A minha fisionomia está falando, olha, eu tenho dúvidas sobre isso. Mas a minha boca está falando, eu acho que é. Fulano está falando a verdade? Falando a verdade. Então, você produziu a comunicação aqui, dizendo que você tem dúvida se o indivíduo está falando a verdade, mas a fala foi que ele está falando a verdade. A entonação era ele está falando a verdade. Olha só, esse está falando a verdade com uma outra fisionomia, como muda. Ele está falando a verdade. Ele está falando a verdade. É a mesma entonação, é a mesma postura, é a mesma comunicação, só que a fisionomia transmite outra coisa. Por isso que ela leva 40% desse processo de comunicação e a fala 30%. Ué, e a gesticulação? Os outros 30%. Quando nós gesticulamos com o ombro, com as mãos, com o corpo. E essa gesticulação, esses gestos feitos, esse movimento corporal produzido, vai produzir uma fala completa e não só parcial. Legal. Há muito tempo atrás eu fiz um curso que acho que nem existe mais, que chamava-se, era um curso para pessoas que faziam negócios, né? Vendedores, compradores, e o curso chamava O Corpo Fala. O corpo né? fala. Sim. Exatamente, é isso que você está falando, né? É isso mesmo. A verdade corporal ela é maior do que a verdade sonora que nós produzimos. E a maioria das vezes nós achamos que a nossa postura na frente do grupo é pouco importante. E aí nós perdemos a comunicação. Por isso que normalmente, quando nós temos a possibilidade de auxiliar um aluno que vai fazer a apresentação, a primeira dica é coloque-se com o peso nos 2 pés, mantenha o teu corpo reto e o teu ombro erguido. E por que o ombro erguido? Porque isso facilita a respiração, isso dá a sensação de segurança para quem está te ouvindo e para você que está falando. Se você for assistir alguém falando e essa pessoa estiver assim, ó, isso tira de nós a vontade de ouvir. Porque a pessoa falando com o corpo curvado para frente,
produz uma insegurança da informação que é passada. E essa insegurança da informação, então, vai criar em todas as pessoas que vão ouvir essa sensação de, será que é confiável mesmo? Por isso que é tão importante a postura e falar com todo o corpo e não parcialmente. Numa entrevista de emprego, o que mais é avaliado no indivíduo é o comportamento e a estrutura corporal dele, a linguagem corporal e depois a linguagem verbal. Então, a linguagem não verbal ela é mais importante. Sim, e tem pessoas assim que na família ela se solta, ela canta, ela conversa, ela fala, mas quando ela vai numa entrevista de emprego ou quando ela vai na escola, ela se trava. Existe esse tipo também? Existe sim. A maioria das pessoas, por causa daquele problema lá da infância, lembra que eu falei? De olha, a hora que Sim. você for, olha onde você está. Muitos pais, quando a criança é pequena, eles dizem assim para a criança: nós estamos fora de casa. E fora de casa você precisa se comportar. Então você não pode ficar com as suas brincadeiras, você não pode ficar cantando por aí, você não pode ficar correndo, você não pode ficar pulando, você não pode ser você. Então a pessoa na frente dos outros, ela se trava, ela se mingua. O termo minguar é muito interessante, que é você se diminuir. A pessoa se diminui. É. Só que ela está em casa, ela pode ser ela mesma. Então ela se solta. Por isso que tem algumas pessoas que erroneamente, quando vão fazer algumas coisas assim, elas bebem. Porque o álcool é um desinibidor. E aí, alcoolizada, ela se solta mais. Só que aí ela tem um problema. Ela esquece também que o álcool ele é um desinibidor de todas as áreas, inclusive da boa comunicação e do cuidado com a fala. Por isso que algumas pessoas, quando bebem, dizem coisas que elas não deveriam dizer, exatamente por se perderem no processo, né? E esse ato de se perder deixa o indivíduo fora do padrão. O ideal é que a pessoa beba antes de falar? Não. O ideal é que essa pessoa, quando ela for falar em público, ela entenda que ela pode ser ela mesma. Pouco importa onde ela está, ou em casa ou fora. E tem gente que se comunica por aqui, né, pela internet, faz live, faz um monte de coisa, mas pessoalmente ela não consegue, né? Também é o mesmo padrão aí. Mesmo padrão. Agora nós temos que lembrar aí de um detalhe que é muito interessante. Eu estou aqui em casa, sozinho, falando com você. Você está aí, sozinho, falando comigo. Nessa conversa, você não tem público em volta. Como você não tem público, você se solta mais. Porque as pessoas caem em golpes de namoro, de desenvolvimento, de relacionamento na internet? Porque dentro da internet você tem a sensação, a falsa sensação de segurança. Porque dentro do processo não tem ninguém à tua volta. Então você se sente seguro, você se solta mais. Então isso vai acontecer. Eu presenciei isso e foi muito interessante. Um rapaz estava gostando de uma moça e ele, todo o processo, ele conversou com essa moça via internet. O dia que eles estavam um na frente do outro, eles não conseguiram falar. E por que eu presenciei isso? Porque esse rapaz foi meu aluno. Ele chegou para mim e falou assim: professor, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que acontece. Eu na internet sou uma pessoa, quando eu estou na frente da pessoa, eu me transformo em outra. Então, o que eu fiz? Eu trouxe os dois da sala, do ambiente de aula, e pedi para que eles fechassem os olhos e se comunicassem de olhos fechados. O resultado, eles tiveram uma conversa de 10 minutos com olhos fechados. Depois disso, eles abriram os olhos e começaram a falar naturalmente, porque eles já não tinham mais as barreiras de ver os olhos da outra pessoa. Porque o olho dentro da comunicação ele é fundamental. Uma pessoa que olha nos olhos da outra enquanto está falando, ela consegue um resultado maior e um resultado melhor.
Então, a boa comunicação, ela se dá olhando nos olhos das pessoas. E se eu estou na frente de uma tela, o que eu tenho que fazer é olhar para a lente. Eu olhei para a lente, a minha comunicação ela é muito boa. Então, eu não tenho o psicológico da minha mãe falando, fica quieto, do meu pai falando, olha, é só adulto, olha, aqui não é hora de você falar, tem muita gente, não vai passar vergonha, não vai me fazer passar vergonha. Você já ouviu essa frase também, não viu, meu amigo? Quando teus pais chegam, você falando lá junto das pessoas, não vai me fazer passar vergonha, pelo amor de Deus. Então, o que, que aconteceu? Um bloqueio. Este bloqueio é um bloqueio que precisa ser quebrado. E o curso de oratória, ele faz isso. Por isso, até, eu lancei gratuitamente palestras em lugares específicos. Então, alguém que é de uma igreja, empresa, estrutura, grupo, associação comercial, associação de amigos de bairro. Ah, eu gostaria de ter uma palestra de 1h30 sobre oratória. Eu vou até lá, faço a palestra gratuitamente de 1h30, faço depois a divulgação do meu livro. O único custo que a pessoa vai ter é pagar o meu translado, de eu sair do local onde eu estou até o local onde eu vou fazer a palestra. A palestra é totalmente gratuita. Porque se nós não resolvermos o problema de comunicação, a sociedade fica cada vez pior. E esse é o nosso grande problema, porque depois de uma pandemia, onde as pessoas se afastaram uma das outras, elas criaram mais medo ainda de falar em público. É isso que eu ia falar. A pandemia também prejudicou essas pessoas, né? A pessoa ficou pior ainda, né? E não foi só essas pessoas. Como professor de oratória, hoje eu já tive mais de 1.000 alunos de oratória. Nesses últimos anos, os últimos 4 anos aí que nós temos, né, de 3 anos de pandemia, o que eu percebi? As pessoas, mesmo aquelas que falavam bem por causa da pandemia, produziram uma insegurança. E essa insegurança criou a incapacidade da boa comunicação. Sim. E essa é mais triste, porque eram pessoas que falavam bem, se comunicavam bem, mas ficaram inseguros. Graças ao excesso de informações que foram passadas através do celular, através das reuniões, através das estruturas de fala, né? Porque foram várias estruturas de fala. O Meet nunca fez tanto sucesso. O WhatsApp bombou por causa disso. As videoconferências e as teleconferências passaram a ser vivazes, né? Como o Instagram, o Face, todas elas, né? Toda essa gama de reunião à distância fez com que as pessoas ganhassem em segurança. E quando voltou presencial, elas não retomaram a segurança. Por isso que o curso de oratória passou a ser tão importante. E é por isso até que o número elevado de pessoas tem me procurado ministrar o curso presencial e à distância. Tem gente que fala para mim assim, eu quero aulas particulares, mas por telechamada. Eu digo para a pessoa, eu quero aula particular e ao vivo, porque eu preciso falar. E eu falo, olha, vai ser ao vivo, mas eu vou te filmar. Estaremos eu e você, mas você precisa saber como está. Então a pessoa vai, faz o curso comigo, e lá eu gravo as aulas dela e falo, olha, as suas dificuldades são essas aqui. E tem pessoas que depois de perceber, eu falo, olha, o teu caso também vai ser preciso. Aulas presenciais com pessoas. Se você quiser, na empresa que você trabalha, falar com o teu chefe, e eu vou até lá, para que a gente consiga fazer um trabalho em conjunto para te ajudar, é só falar com o teu chefe que eu vou lá. Isso já aconteceu. Eu ir até a empresa para ajudar uma pessoa que é meu aluno, para que essa pessoa possa se desenvolver na fala. E aí acaba acontecendo do chefe ver e falar, olha, vem cá, eu quero que você faça para os outros. E aí faz um pacote, eu ministro treinamentos lá, horário da noite, sábado, um horário que não atrapalhe o horário de trabalho e eu consiga fazer esse trabalho. Claro, algumas pessoas falam para mim assim, não, eu quero que você faça no meu horário. Eu falo, olha, então a gente precisa acertar as agendas aí, porque a minha agenda das 7h30 às 4h30 da tarde diariamente está ocupada. Se for depois desse horário, nós podemos fazer. E algumas empresas resolvem que a gente faça isso
nas minhas férias, ou num outro horário, ou numa semana mais tranquila, e aí eu vou até o lugar ministrar treinamentos e capacitação para as pessoas. Porque oratória é isso, é você desenvolver técnicas que já existem para resolver a sua dificuldade. Onde tem o maior problema é assim, qual é a minha dificuldade de fala? Tem algumas pessoas que acham que a dificuldade é uma coisa. Quando eu chego para ministrar o treinamento, ele fala, olha, aquilo que eu achava que eu tinha dificuldade, eu não tenho. A minha dificuldade é outra. A pessoa que tem branco, quando ela está falando em público, a maioria das vezes o problema é respiração. Algumas vezes eu sou obrigado a fazer uma regressão com essa pessoa, para que a gente possa descobrir onde foi que iniciou o trauma. Há uns 6 anos atrás, eu ministrando esse treinamento em uma empresa, Petrobras, um dos chefes de setores da Petrobras aqui de Mauá, ele travava todas as vezes que ele ia falar para iguais. Subordinados, ele falava sem ter problema nenhum. E aí, eu fui ministrar o treinamento lá, e ele fez a primeira formação com os iguais e E aí ele foi falar com os subordinados e eu presenciei. Ele falou muito bem, conseguiu com tranquilidade produzir isso. E aí ele chegou para mim e falou, você viu? Então, quando eu estou falando com igual, eu travo, eu não sei o que eu faço mais. Eu sentei com ele e falei, olha, vamos fazer um processo de regressão aqui rápido e vamos descobrir isso. Sentamos ali, ele na cadeira dele, do lado da mesa, eu do outro lado, pedi para que ele fechasse o olho e nós fomos buscando e, através do tempo, retornando até chegar onde ele tinha o problema. O problema dele estava no segundo ano do ensino médio, numa aula que ele teve de geografia, que a professora pediu para que ele explicasse para os outros alunos uma sequência. Ele explicou a sequência, sem ter problema nenhum. Quando a professora chamou outros professores para ouvi-lo falar, um dos professores fez 2 questionamentos que ele não sabia responder. Ali ele travou. E ele carregou do segundo ano do ensino médio até os 40 anos de idade para ter uma aula comigo na Petrobras de oratória. Então você imagina, ele tinha ali 14 para 15 anos e ele carregou esse trauma por 15 anos. 20 anos se resolver. Porque são traumas que são psicológicos. E trauma psicológico, a técnica física não resolve. A gente precisa do conhecimento técnico para olhar e falar, olha, isso está com cara de ser isso. E é por isso que o professor ele passa a ser tão importante, porque ele passa, então, a esclarecer as dúvidas. Mas a boa notícia é, a maioria das pessoas não tem traumas psicológicos. É uma baixa minoria. E essa baixa minoria, ela é baixa mesmo. Você pega a minoria e diminui. Se eu fosse pegar de 0 a 100, você pode ter certeza aí, que 2 a 3 pessoas só teriam um trauma causado por algum problema de fala. Todo o restante não teria esse trauma. Pelo contrário, todo o restante só faltaria técnicas de boa comunicação. Esse trauma aí pode incluir o bullying também? Uma pessoa que sofreu bullying? Normalmente o que vem junto é um bullying. Normalmente o que vem junto é um bullying. Mas o bullying aí é o que é menos importante no processo. Porque o bullying ele está ligado a como eu aceito que o outro falou a meu respeito. A grande dificuldade aí não é o como eu aceito que o outro falou a meu respeito. É o que eu acho a meu respeito do que o outro falou. Eu não só aceito, como acho. Eu sou pior do que o outro disse. Eu achei muito interessante. Nesse ano que passou, 2025, eu fui fazer um treinamento em uma igreja. Porque alguns líderes de jovens tinham dificuldade de fala. E nas igrejas, essa igreja de forma especial, era uma igreja que tinha diversos segmentos. Então existiam líderes de jovens que eram jovens casais, jovens solteiros,
jovens adolescentes, jovens de adultos de 25 a 30 anos, mas ainda são jovens. E aí esse bloco, e eram várias pessoas, tinham mais ou menos umas 18, 19 pessoas, essas pessoas sofreram porque elas precisavam falar em público. E a maioria delas falava assim, eu sou muito ruim falando em público. E aí eu gravava essas pessoas falando, depois das primeiras aulas, e falava para elas assim, por favor, me diga onde você é ruim. E essa pessoa, então, ia assistir a fita dela, só ela com ela, sem outras pessoas presentes, e ela ia fazer um relatório das falas. E a pessoa que dizia que era muito ruim, ela estava 3 falas numa fala de 20 minutos. É. Você imagina, 20 minutos falando, 3 falas. Essa pessoa é muito ruim? Não, essa pessoa tem detalhes que precisam ser consertados. Alguém muito ruim é alguém que não consegue começar falando. E quando começa falando, não consegue terminar no mesmo assunto. É alguém que não sabe usar gesticulação, que não sabe usar a entonação, que não usa a linguagem clássica necessária, obrigatória. É alguém que não tem a capacidade de manter linhas de raciocínio primárias estabelecidas. Alguém muito ruim é alguém que não consegue mostrar para o outro aquilo que ele pretende passar. E aí essas pessoas percebiam que elas não eram muito ruins. Mas o que é que faltava? Autoconfiança. Elas adquirindo autoconfiança, elas já se soltavam. Claro, tem pessoas que vão produzir um trabalho maior, não porque elas são muito ruins, mas porque elas são ruins, elas nunca falaram em público. E aí elas precisam se soltar. Existem pessoas que são extremamente tímidas, e aí existem técnicas básicas para vencer a timidez. E essas técnicas de timidez são muito interessantes, porque a pessoa fora do palco, fora de falar em público, ela se mantém tímida. Só que quando ela está no personagem que ele vai fazer, a timidez dele vai embora. E isso também nós ensinamos no curso de oratória. Como é que você faz para vencer a sua timidez e essa dificuldade de fala que você tem? Ou pode ter, né? Legal, bacana. Então, a gente pede aí que você mostre o livro para mim tirar um print aqui e postar nas redes sociais. Ou se você tiver algum material aí para me mandar, é que aqui vai sair ao contrário, né? Ah, tá. Eu bato uma foto e te encaminho, tá bom? Isso, e aí a gente posta um vídeo falando das suas palestras, né? Que Legal. a empresa só paga os custos, né? Que é uma palestra gratuita. E a gente posta aí nas redes sociais para divulgar aí o seu trabalho, né? Que Legal. é muito, muito bacana. O papo foi bem legal. Você achou que a gente abordou aí os temas? Acha que tem mais coisa para falar? E tenho sim, eu gostaria de falar só alguns detalhes que eu acho muito importante nessa Sim, questão de oratória, que é a questão da informação. A maioria das pessoas, elas sentem muita dificuldade de elaborar uma informação que ela se sinta confiante que isso é o que a pessoa deveria ouvir. E por que isso? Porque a insegurança ela foi implantada no brasileiro há muito tempo atrás. E o brasileiro, então, ele é inseguro à fala. A é, informação, o que nós precisamos lembrar é que ela sempre deve seguir ao tema proposto. Se alguém te chamou para fazer uma apresentação, se alguém te chamou para fazer uma palestra, essa pessoa já confia no seu potencial e que você tem a capacidade de desenvolver essa informação da melhor forma possível. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que fazer o seu trabalho acreditando em você o mesmo tanto que a pessoa que te convidou acredita. Porque a pessoa que te chamou, ela acredita em você. E o que é que você tem que fazer? Só acreditar o mesmo tanto que ela acredita. O brasileiro, em essência, ele acha que ele é menos do que é. é, Então, ele sofre na hora de se comunicar. Ele sofre na hora de passar as informações adiante. O livro Oratória Fácil Fácil,
ele veio exatamente para ajudar nisso. Eu peguei mais de 90 teses que esse curso de oratória tem, e transformei em 10 dicas que qualquer pessoa que pegar o livro consegue entender de forma simples e rápida o que vai se passar. No começo de cada capítulo, eu fiz questão de colocar um pequeno resumo, porque na hora do nervosismo, algumas vezes a gente fala assim, deixa eu ver o que dizia aquele negócio, então o resuminho vai estar ali, vai ficar fácil para a pessoa. Depois vem informação pesada, e no final tem um tira-dúvidas, onde se a pessoa quiser pesquisar mais sobre o assunto, ela também pode. Esse livro foi pensado nisso. Por isso até que eu coloquei nele letras maiores. As letras são grandes. Porque na hora que a pessoa, e olha aqui o tira-dúvida, tá vendo? Todas Sim. as vezes que tiver a ferramenta, a caixazinha de ferramenta, na prática quer dizer, é um tira-dúvida. E todas as vezes que inicia um capítulo, olha lá, informação, tem um pequeno resumo do que é. É bem direto mesmo, né? Ele foi feito de forma didática. Esse Sim. livro na Amazon, hoje, ele é vendido pela Amazon e também pessoalmente comigo. Que eu levo o livro nas empresas, eu levo o livro nas igrejas, porque depois da palestra, e eu vou explicando o livro no passo a passo, as pessoas falam, eu quero ter esse livro. Porque não é um livro caro. Eu fiz questão também de produzir um material muito bom, numa folha que não cansa a leitura, por isso que a folha é amarelinha, ó, diferente das É. folhas que são brancas, né? Ó. Elas são brancas, isso machuca a nossa visão quando está lendo. Ela já foi feita num tom palha para facilitar a nossa leitura, ela já foi feita com letras maiores para facilitar também a interpretação, porque quando a letra é muito pequena, o problema de interpretação fica mais difícil, então nós já trabalhamos para resolver isso. Nós já desenvolvemos também de uma forma onde os resumos e os conteúdos conversam com muita facilidade, ao invés de colocar os resumos no fim, eu coloco os resumos no começo, e assim dá uma vida maior para a estrutura do livro, e no final ainda tem a caixinha de ferramentas. Esse material foi um material para ajudar os meus alunos das escolas públicas, não era das escolas particulares, e muito menos do curso, porque o Sim. curso já está ali fazendo. Mas o aluno de escola pública, algumas vezes, ele não tem essa condição dessa vivência e dessa busca. O que eu fiz, então? Procurei fazer de uma forma tranquila, que passando slides a pessoa consegue desenvolver. E muitas vezes, nas escolas públicas, o que eu faço? Eu passo os livros, o livro, em matéria de projeção. Eu faço através do projetor, eu lanço ali informação e vou explicando e vou dando as aulas para que as pessoas possam entender e se apresentar. Existe uma matéria hoje nas escolas PEI do Estado chamada oratória. Então, a oratória ela veio para o Estado para facilitar os alunos das escolas públicas também a ter uma boa comunicação. E eu sou professor de oratória. Então, todas as escolas que eu estou, o curso de oratória sou eu que ministro lá também. E isso é para facilitar a vida de todo mundo aí. Eu Beleza. gostaria também que você deixasse o meu WhatsApp para as pessoas, o Sim. 13 97401 1121. As pessoas elas podem me mandar dúvidas e eu esclareço via WhatsApp. Não tenho problema nenhum quanto a isso. Então, 13 97401 1121 pode esclarecer dúvidas aí de quem possa ver esse vídeo. Agora, ou lá na frente no futuro, né? Porque isso também é em diversos períodos de tempo. Um vídeo gravado não tem limite de tempo para ser assistido. Beleza. 1397-401-1121. Isso mesmo. 1397-401-1121. A gente vai colocar aí nas postagens que a gente vai fazer do livro, a gente vai colocar o número do WhatsApp para tirar dúvidas e entrar em contato com você. Isso mesmo. Muito obrigado. Tá bom, Daniel? Eu agradeço aí a sua participação. Eu peço desculpas por aquela outra vez lá em dezembro que a gente tinha marcado e não deu para fazer, mas valeu a pena ter você aqui com a gente. Foi muito bacana aí o seu conteúdo, né?
e a gente vai divulgar isso para as pessoas e divulgar o seu trabalho, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Muito obrigado, uma boa noite aí para você, tudo de bom, e a gente vai transmitir aí o que você mandar para a gente do livro, de tudo, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Até mais. Boa noite. Boa noite. É isso aí, pessoal. A gente conversou aí com o Daniel Bisotto, que é professor aí de oratória, né? A gente queria agradecer a todo mundo que participou aqui, ó. A Neuza, o Davi Dacioli, a Neuza 5533, o Ribeiro, o pessoal não mandou perguntas, né? Não falou nada, não respondeu, mandou perguntas aqui na nossa live podcast, né? Mas a gente está fazendo um formato aí diferente, né? A gente teve problemas aí com o canal do YouTube e essa live podcast foi gravada ao vivo pelo Instagram e pelo TikTok, Vivendo no Litoral Sul SP. Agora eu vou passar essa gravação para o Facebook e também para o YouTube, né? Então a gente vai ficar com todas as informações que a gente teve nos outros processos, a gente vai estar aqui, né? Porque a gente perdeu aí a senha do YouTube, a gente não tinha a senha do YouTube, a gente perdeu aí toda o controle do canal do YouTube. A gente continua com o canal no YouTube, Vivendo no Litoral Sul SP. Sara Calil, boa noite, tudo bem? Tá aí com a gente. Rafa Milacenos também está com a gente, muito obrigado. Então a gente perdeu aí a senha e a gente não está transmitindo ao vivo pelo YouTube, mas a gente vai passar essa live aqui, né, para o YouTube, para o Facebook, e estamos fazendo aqui ao vivo no Instagram e também no TikTok. Então continua a mesma coisa, né? Só que a gente não está fazendo mais a live ao vivo pelo YouTube, porque a gente não consegue conexão lá com o canal do YouTube. Então a gente vai ter aí todas as plataformas, legalzinho, do jeito que a gente sempre teve, mas ao vivo somente no Instagram e no TikTok hoje, né? Na próxima live podcast, aí na próxima quinta-feira, a gente ainda não sabe quem vai vir aqui na próxima quinta-feira, a gente pode ter uma outra rede social, né? Transmitindo ao vivo e depois a gente vai passar para o outro canal. O YouTube, a gente não tem mais condições de transmitir a live podcast ao vivo, né? A gente pode transmitir aí de uma outra rede. Beleza, pessoal? Agradeço todo mundo que esteve aí na nossa live, Sara Calil, a Rafa Milacenos. Muito obrigado a todos aí pela participação e a gente volta na próxima quinta-feira. Não se esqueça, curta, compartilhe, se inscreva no canal Vivendo no Litoral Sul SP no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Facebook, tá? A gente está em todas as redes sociais. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí a todos vocês que ficaram com a gente. Valeu mesmo. Um abraço a todos. Fui. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Valeu.